campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o nosso tema de hoje é obsessão. No final do vídeo, se você gostou, lembre de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para o irmão Percy. Tratando-se da obsessão espiritual como uma perturbação de um espírito inferior sobre outro, em caráter persistente, precisamos considerar este assunto como da mais alta gravidade, porque trata-se de uma dificuldade humana muito séria e muito ampla. Fala-se que trata-se da maior epidemia que alcança a humanidade, que não temos ideia da dimensão desse quadro que é formado por essas influências espirituais persistentes e perturbadoras. Sabemos que os processos obsessivos se estabelecem a partir da afinidade e sintonia entre o obsessor e o obsidiado. O obsessor identifica-se com esta capacidade e exposição oferecida pelo obsidiado para exercer a sua influência. E isso requer providências sérias e urgentes. Porque existem desde as influenciações mais leves, que no tempo vão se aprofundando e assumindo formas mais graves, que podem causar muitos prejuízos à mente e mesmo ao corpo daquele que sofre o processo obsessivo. Adoecemos gravemente. Temos influências que nos induzem a cometimentos infelizes e chega ao ponto de termos até o domínio psicofísico, em que perdemos a vontade sobre nós mesmos, o comando desta vontade de forma lúcida. São os casos mais graves. Mas precisamos, portanto, estar atentos ao problema. Precisamos cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos, porque o tratamento da obsessão implica num processo de autocura, de modificação das causas que determinam os processos obsessivos, a reversão daquela sintonia com as vibrações perturbadoras do obsessor que o obsidiado oferece. Por isso, precisamos conhecer muito bem este quadro de dificuldades, as suas causas, para alcançarmos os recursos que temos para superá-los. O que pensa disso, Sinara? Então, enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando da responsabilidade daquele que é obsidiado nesse processo todo. Porque a gente sempre, né, considera o obsessor como o algoz, o obsediado como a vítima. Só que sempre é importante a gente lembrar que o obsediado, ele entra em sintonia vibratória com o obsessor. Se estabelece entre ambos uma afinidade de sentimentos, uma afinidade de atitudes, uma afinidade espiritual, enfim, se estabelece uma conexão. Então, para que esse processo possa ser cortado, ser equacionado, ser superado,
é importante o obsediado estar atento e encontrar mecanismos através de diferentes modalidades de tratamento, ou, né, num conjunto de modalidades de tratamento, para ele sair dessa sintonia, né? Cortar essa conexão. E estava também uma outra coisa assim que, enquanto o irmão Pércio estava falando, me veio assim também, né, muito forte, o quanto a prece nessa terapêutica, né, dos casos obsessivos, o quanto a prece é importante e o quanto é importante que a nossa prece também seja direcionado ao obsessor, para que Deus ilumine, ampare, para que, assim como nós tenhamos, né, condições de sair dessa sintonia, ele também possa ser ajudado, ser amparado, para que ele também encontre as condições de se libertar dessa sintonia. O que tu pensa sobre isso, Lorena? Estava pensando na importância da gente se observar, porque, como o irmão Pércio disse, as obsessões às vezes são muito leves, começam muito leves, a gente vai sofrendo a influenciação e não se dá conta, tá? Não percebe, a gente mesmo não percebe. Aí alguém, né, olha a importância da família, alguém em casa às vezes diz que a gente está ficando muito irritado, que a gente está ficando mais agressivo, ou que está ficando até, às vezes, mal educado, e a gente já pensa logo que é má vontade do familiar, né? Mas da gente poder prestar atenção, quando alguém de fora nos fala de uma mudança de comportamento, se a gente está na dúvida, olha, a gente vai até o grupo espírita, conversa na orientação, coloca o que está sentindo, pensa junto. Se for o caso de tratamento, aceita o tratamento. E como é importante a família também, no sentido de observar nos jovens, nas crianças, que já têm naturalmente, às vezes, né, uma agitação maior, às vezes uma rebeldia, mas de poder ver onde é que está essa linha aí, né, que às vezes é tênue, da expressão do espírito em si e da expressão que vem acompanhada de um obsessor. A família precisa estar sempre atenta ao seu lar, ao comportamento das pessoas, em todas as situações, porque isso faz com que a gente consiga resolver o que quer que seja de uma forma mais rápida. Mas nas obsessões, às vezes, a pessoa que está sofrendo, como eu disse, não consegue perceber, e é um familiar que chama atenção, que convida para buscar a ajuda no grupo espírita, que muitas vezes é aquele que estimula, que leva em busca do tratamento, porque às vezes o obsidiado fica muito sem força, sem energia, sem vontade, e o familiar é aquele que faz o papel de ir em busca, de fazer uma prece, como tu dissesse, em casa, junto com todos, de poder cuidar do lar em todas as situações. Como é que tu vês isso, Regal? Nessa mesma linha que vocês colocaram, né? A sintonia é aquilo que mais nos vai fazer chegar a pontos mais críticos, vamos dizer assim, de obsessão, né? Porque a sintonia que nos faz fazer a corrente, né? Fechar o ciclo dessa obsessão. E essa obsessão, ela pode ser uma auto-obsessão nossa mesmo, ela pode ser uma obsessão de terceiros, né, de próprio encarnado para encarnado, e ela pode ser também, como a gente supõe, né, que é a maior parte do tempo, desencarnados para encarnados, né? Mas só que também nós obsediamos muito os desencarnados. A gente aí no nosso grupo, diversas manifestações, mas eles não me largam de mão, eles não me deixam em paz, eu quero descansar e não consigo. Estão sempre pensando em mim, estão sempre, né? Então, como o pensamento faz esse trabalho de ponte, de conexão, né? E nós temos todo um trabalho de conectivo. Nós nos conectamos, né, com o mundo espiritual, pelo menos nós nos colocamos em condições
poder receber também, né, através da mediunidade, esse trabalho que nós vamos fazer no pronto-socorro, ali no nosso grupo espírita. E ele é maravilhoso, né? Antigamente, talvez, a gente tivesse até medo, né, preocupação sobre manifestações, sobre sintomas, né? Mas hoje, quem já tem um trabalho mais seguido, a gente se sente um privilegiado de estar ali sendo socorrido todos os dias. A prece, ela tem um poder de conexão e de alívio. Mesmo que a gente faça uma prece para o obsediado, para o obsessor, que seja, ela vai ficar ali até o momento em que o campo vibratório desses irmãos se abra e ela entra com a sua potência máxima. E aí acaba se acontecendo o milagre da vida, ou seja, a providência divina recolhendo e amparando todos que estão ali pedindo uns pelos outros, né? Então, é nessa linha que eu vejo a obsessão. Eu passo a palavra agora para a Ide, ver o que ela entende sobre isso. A obsessão, todos nós estamos sujeitos a durante algum tempo estar acompanhados por algumas pessoas, alguns seres desencarnados ou encarnados que dependam muito das nossas opiniões, que dependam muito de nós, são verdadeiros obsessores encarnados, né? As pessoas que também nos alugam mais, necessitam mais do nosso apoio e às vezes se torna uma dependência até meio patológica. Então nós temos que levar todas essas situações, tanto as situações dos encarnados como dos desencarnados, afinal todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos seres humanos, nós temos que levar tudo isso com paciência e com amor, sabendo que essa ligação não se faz por acaso. Muitas vezes são pessoas a quem devemos essa atenção. Muitas vezes são pessoas que são nossas credoras de outras etapas, de outras vidas. Então nós temos que nos conscientizar de que temos que ser caridosos com todos, que temos que amar ao próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, como nós mesmos. E saber que todas as pessoas merecem a nossa atenção, o nosso desvelo, o nosso auxílio quando necessário. Acho que isso, se nós levarmos isso como uma meta a ser alcançada todo dia, todo momento, a gente vai errar menos. Não é que não vamos errar. Erramos sempre, porque nos distraímos, porque fazemos as coisas às vezes atabalhoadamente, mas se nós tivermos essa intenção firme em nós, nós vamos, quem sabe, errar menos e ser mais amorosos com todos esses seres que em algum momento, em alguma situação ou por algum tempo precisam de nós. É isso que eu penso. Encerramos o tema de hoje com um pensamento de Emmanuel. A vela acesa que dissipa a sombra é irmã da estrela que desfaz a resistência das trevas. Continue acompanhando nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site